Boa tarde a todos. Acho que não preciso muito me apresentar, o pessoal sabe quem é que eu sou. Eu vou dar esta cadeira também. Sou Pedro António, ordem certa, está fantástico. Pronto, qual é que é o propósito desta sessão? Pronto, esta sessão aconteceu por duas razões. Primeiro, o professor PMC pediu-me, que é extremamente empolgante para que uma pessoa queira fazer coisas. A segunda foi, pronto, eu publiquei há uns tempos, no início deste TP2, um certo de código no Discord e, entretanto, tem chegado bastantes dúvidas em relação ao mesmo, que, obviamente, não está comentado, foi literalmente copy-paste do que eu tinha feito, tanto na minha aula como na aula que fui substituir o professor BMC. E, portanto, acho que há muito pessoal que neste momento está um bocado engravado em como é que vai começar o TP2, portanto, tem mais ou menos umas ideias do que é que quer fazer, mas não consegue muito bem metê-las em prática. E, portanto, a primeira parte do que eu vou fazer vai ser mais ou menos a mesma coisa do que eu apresentei nas aulas e o que está disponível no Discord, portanto, só dar umas bases de como é que se programa com sockets, como é que vocês conseguem utilizar threads para ter serviços concorrentes, e, portanto, é dar-vos um bocado, fazer isto de forma iterativa, ou seja, não vou correr isto de cima a baixo, eu vou fazer isto de uma forma iterativa, vamos começar com um cliente, vamos passar a dois, depois vamos ter vários serviços. Portanto, a primeira parte vai ser exatamente o que eu já apresentei, portanto, se tiverem tirar uma soneca, tiverem estado nas minhas aulas e tiverem visto o código e tenha feito sentido, estão à vontade. Depois, eu também vou apresentar uma coisa que também me tem chegado algumas dúvidas, que é como é que vocês conseguem ter, por exemplo, uma lista, pode ser, por exemplo, de vizinhos, a ser acedida por vários serviços, várias threads, e que eles não andem à porrada para ver quem é que consegue aceder, e depois chegam lá e acham que a lista tem não sei quantos elementos, afinal tem menos, tem mais, e pronto, esses problemas gerais de concorrência. E, portanto, o que eu vos vou mostrar vai cobrir isso de cima a baixo. Eu vou mostrar-vos rapidamente, pronto, o programa de festas. Deixem-me só meter isto a partilhar. Pode ser isto, e acho que acertei no screen. Portanto, de momento já devem conseguir ver no VS Code. Eu vou passar para a parte que o pessoal realmente gosta, que são os meus desenhos. Obviamente que é para isto que o pessoal bem não foi para ouvir falar. E, portanto, digam-me só se isto está ok, conseguem ver o meu ecrã bem. Ok. Pronto, eu desta vez tenho o chat no segundo ecrã, porque eu sou aquele gajo que faz a apresentação toda, acha que não há dúvidas nenhumas, e depois no final vou ver e tenho o chat com dúvidas. E eu desta vez vou tentar que isso não aconteça, porque o Meet tem uma funcionalidade muito boa, que é deixa de dar som quando eu mudo de ecrã. E por isso, pronto, vamos tentar que isso desta vez não aconteça. De qualquer das maneiras, chateia-me se eu tiver a ignorar alguma coisa, vou tentar prestar atenção às duas coisas, mas pode não ser perfeito. E, portanto, para vos dar um bocado uma ideia de o que é que eu vou fazer, também para não estar a perder o tempo do pessoal, porque assim, se isto tudo for óbvio para vocês, também acho que não é muito mais valia vocês ficarem a ouvir-me quando já sabem estes conceitos todos. Podem ficar para a segunda parte, em que podem fazer perguntas aleatórias sobre o projeto, portanto, independentemente de ser a parte de programação, parte de conceitos, eu também estou disponível para isso. Mas pronto, esta primeira parte vai ser apenas demonstração de como é que vocês conseguem fazer isto. E, portanto, imaginando que isto vai ser o nosso servidor, a primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente poder ter um cliente, ele vai mandar uma mensagem, há de receber uma resposta qualquer. E se um segundo cliente tentar mandar uma mensagem ao mesmo tempo, ele vai ficar bloqueado porque o servidor está a atender o primeiro. E, portanto, isto vamos começar com uma coisa completamente sequencial, só ter um serviço que atende clientes. Portanto, isto um bocado também para abarcar todo o pessoal, porque assim, eu sei que há pessoal que não tem grande experiência com programação de sockets, que não estava cá na UEM, antes de estar para o mestrado, e, portanto, a ideia é tentar incluir toda a gente, homogeneizar um bocado as coisas e toda a gente tenha as ferramentas todas que precisa para começar este trabalho prático. E, portanto, a primeira versão vai ser apenas isto. Numa segunda iteração vamos ter na mesma servidor, mas já vamos ter concorrência, em que tanto este cliente como o de baixo vão poder fazer os seus pedidos ao mesmo tempo, e o servidor está perfeitamente capaz de atender, seja 2, sejam N clientes, ele estará sempre disponível para continuar a atender mais clientes, embora já esteja a atender outros. Depois vamos fazer uma coisa um bocadinho melhor, que é, em vez de termos apenas um serviço, vamos passar a ter dois. E, portanto, dentro do nosso servidor, vamos dizer que vamos ter o serviço 1 e o serviço 2. Cada um deles também estará
paralisado, ou seja, é possível nós termos, caso, okay, podem ser 3, é possível nós termos 2 clientes no primeiro serviço e temos um cliente também a ser atendido pelo serviço 2 e cada um deles não faz a mínima ideia, por exemplo, o serviço 2 não faz a mínima ideia que o serviço 1 está a atender 10 clientes, 20 clientes ou nenhum, é indiferente, ele deve trabalhar exatamente da mesma maneira. Portanto, o que vocês vão ter que fazer no trabalho prático em quase todos os dispositivos vão ser coisas destas. Por exemplo, o vosso servidor de stream tem que estar, por exemplo, à escuta de mensagens. Imagina que vocês têm o Bootstrapper e o servidor de stream separados, terá que estar à espera de mensagens do Bootstrapper, terá que estar à espera de pedidos de stream, ou seja, isto são dois serviços completamente diferentes e vocês não querem que um faça overlap com o outro e, portanto, ele tem que estar disponível em 2 portas diferentes, com 2 serviços diferentes. Portanto, vocês com o que vamos mostrar nesta fase já conseguem fazer uma coisa desse género. A única coisa que têm que mudar é o funcionamento do que o próprio serviço faz. Portanto, a ideia aqui é dar-vos um bocado um boilerplate de o que é que vocês podem fazer para ter o serviço concorrente e depois a funcionalidade dele fica ao vosso critério. Lembrando mais uma vez, tudo o que eu vou mostrar aqui são sugestões. Portanto, vocês não têm que fazer isto desta maneira, nem têm que usar Python como eu vou utilizar, é simplesmente o que eu estou mais confortável. Depois, e agora é a coisa nova em relação ao que eu apresentei tanto nas aulas como no Discord, que é, vamos imaginar que nós agora vamos ter na mesma o nosso serviço 1 e o serviço 2, e agora vamos ter uma base de dados que vai ser partilhada pelos dois. E, portanto, isto pode ser uma base de dados, por exemplo, que tem quais é que são os vizinhos deste nó e, por exemplo, quais desses vizinhos é que estão interessados em receber stream. Portanto, vocês provavelmente vão ter uma coisa muito parecida com o que eu vou fazer, obviamente com mais alguns campos, isto vai ser só a versão mais simples que vocês podem fazer, mas a maneira como vocês vão fazer isto vai ser exatamente a mesma. E, portanto, vamos imaginar que tanto este serviço 2 como o serviço 1 estão a utilizar esta base de dados, e vamos imaginar, por exemplo, que este serviço 1, cada vez que um cliente se liga a ele vai adicionar um vizinho. Ou seja, vamos imaginar que estes clientes, na verdade, são outros nós, e estão a mandar mensagem para este nó que está aqui a dizer, olha, nós agora queremos ser teus vizinhos. E, portanto, este serviço 1 que vai fazer vai ser adicionar esta base de dados, no meu caso vou usar um dicionário, mas podia ser outra coisa qualquer, vão adicionar esses 2 vizinhos, e depois vamos ter um terceiro serviço, um segundo serviço, desculpa, que pode aceitar um terceiro cliente, por exemplo, e que quando ele recebe uma mensagem, o que ele vai fazer vai ser apagar este vizinho da sua base de dados. Portanto, isto pode ser porque o cliente, por acaso, lhe mandou mensagem, pode ser porque ele deixou de mandar mensagem, portanto, quando vocês tiverem a parte da monitorização feita, o funcionamento aqui vai ser exatamente o mesmo, ou seja, a partir do momento em que ele deixa de receber, vamos imaginar, mensagens deste vizinho durante 5 segundos, o que este serviço tem que fazer, ou esta thread, neste caso não seria um serviço, seria apenas uma thread, o que ele vai ter que fazer vai ser apagar esta entrada da sua base de dados, porque este vizinho deixou de responder. E, portanto, o funcionamento que vocês vão ver aqui e o porquê nós temos que ter cuidado com estas situações vai ser exatamente a mesma coisa. E depois vamos imaginar que vamos ter um terceiro elemento neste servidor. A única coisa que este elemento vai fazer vai ser continuamente ler esta lista. Por exemplo, podia ser o que vocês vão ter que usar quando recebem um pacote de stream, portanto, um pacote de RTP, e vocês vão ter que percorrer uma lista de interessados para saber a quem é que vocês vão ter que distribuir o pacote que acabaram de receber. E, portanto, o serviço vai fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, ele vai pegar uma lista de interessados, ou a lista de vizinhos, whatever, e vai percorrê-la de cima a baixo, entregando o pacote que acabou de receber a todos eles. Dado que vocês vão ter outros serviços que podem estar a adicionar e a remover coisas ao mesmo tempo, vocês rapidamente veem porque é que isto dá complicações se vocês não tiverem cuidado com o controle de concorrência. E, portanto, em termos de o que eu vou demonstrar aqui em código vai ser isto. Portanto, se tudo isto for super óbvio para vocês, não tiverem dúvidas nenhumas, para a primeira parte desta apresentação podem passar lá à frente sem problema nenhum, também não quero estar a gastar tempo a ninguém e o serviço de mesa é muito melhor no café do que no quarto a ouvir. Portanto, se quiserem ficar só para a segunda parte, em que podem fazer questões gerais, estão perfeitamente à vontade. Pronto, isto vai ser um bocado live coding, ou seja, eu não estou a copiar este lado nenhum e, portanto, é possível que isto vire uma sessão de troubleshooting em direto, faz parte. Qualquer coisa que eu esteja a escrever e que esteja muito, muito mal, avisem-me no meio, porque provavelmente não é de propósito. Eu vou tentar escrever o código mais correto possível. Vai haver algumas coisas em que eu vou tomar algumas liberdades, não só por causa de questões de tempo, mas porque vou estar distraído.
mas é o que é. Portanto, eu vou tentar o meu melhor fazer isto da forma mais correta possível, mas vai haver algumas liberdades que estejam à espera disso. Pronto, dando então início a isto, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma topologia muito simples, só para demonstrar os conceitos que eu tinha aqui falado, e portanto vai ser uma coisa deste género, em que eu vou ter um servidor deste lado e vou ter 3 clientes, só para demonstrar a parte de as coisas estarem a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, a coisa mais simples do mundo, a topologia, na verdade, não interfere muito com o que eu vou demonstrar. Portanto, se podiam ser 3 clientes, podiam ser 40, vai dar ao mesmo. E, portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser este servidor. Portanto, vou só criar um server.python. E pronto, esta primeira parte eu vou fazer um bocadinho de speedrun na parte específica de Python, porque eu assumo que alguém que pega em Python sabe como é que um programa é corrido, portanto essa parte vou saltar um bocadinho. Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser com sockets, ou seja, isto vai ser um servidor muito simples, que apenas atende um pedido e vai enviar uma resposta ao cliente. Portanto, só boilerplate de Python. Ou seja, se eu estiver a correr este programa, o que eu quero correr é esta função main. E pronto, agora vou passar a defini-la. E portanto, a primeira coisa que nós queremos fazer vai ser então criar um socket, para conseguirmos com que este servidor esteja disponível para receber mensagens. Primeira coisa. Portanto, nós aqui vamos utilizar apenas sockets UDP. Vocês têm a liberdade de utilizar TCP, mas tenham muito cuidado, especialmente se forem fazer uma solução que seja dinâmica, porque vocês vão ter muitos problemas com restabelecimento de sockets. Portanto, há muitas componentes em TCP que são muito mais chatas quando fazem um ambiente dinâmico. Se for um ambiente fixo, estão perfeitamente à vontade de substituir o que eu estou a fazer por TCP, é uma substituição fácil. Se estiverem a pensar fazer isto dinamicamente, tenham cuidado, e chateia-me se tiverem problemas com isso, porque assim, eu estou aqui disponível para vos ajudar. O que eu posso dizer é, se não começaram já a fazer uma solução dinâmica com TCP, façam só o DP e salvem-se de muitos problemas. Não sei se vocês, entretanto, já fizeram SCTP nas teóricas, mas vai-vos demonstrar porque é que há muitos problemas com TCP numa situação destas. Mas pronto, estou-me a estender um bocado em coisas que não têm grande relevância para isto. E, portanto, vamos então criar um socket. Ora, o socket recebe 2 argumentos. O primeiro está muito bem nomeado, que é nós dizermos qual é que é a família do socket. Neste caso, a FINET quer dizer que nós queremos utilizar IPv4. Como o nome diz, obviamente. Portanto, se nós quiséssemos utilizar IPv6, usamos a FINET 6 e por aí afora. Portanto, isto é só dizer que queremos utilizar IPv4. E depois temos que dizer que tipo de socket é que nós queremos utilizar. E, portanto, eu neste caso, como vou utilizar o DP, vou simplesmente escrever aqui socket diagrama. Se isto fosse um socket TCP, seria sockstream. Portanto, é apenas a diferença que vocês têm que fazer aqui. Pronto. Agora, a próxima coisa é, nós, neste caso, já temos um socket aberto, mas nós não designamos qual é que é a porta em que nós estamos a escutar. Ou seja, a porta é a maneira que nós temos de dizer à aplicação qual será, dizer ao nosso computador qual é que é a aplicação que está à escuta para receber mensagens daqui. Ou seja, vocês podem ter 500 aplicações abertas no vosso PC e quando chegam mensagens tem que haver alguma maneira de conseguirem dizer para onde é que elas são encaminhadas. Para isso, nós vamos ter que designar 2 coisas para o nosso socket. Vamos fazer um bind, ou seja, vamos agregá-lo a um par, vamos ter um endereço e vamos ter uma porta. Por acaso, já que vou fazer isto direitinho, vou ter um endereço, será uma string e vou meter uma porta, vai ser um inteiro. E, portanto, nós, para metermos o endereço, e isto é uma coisa que vocês vão ver em quase qualquer tutorial de Python que vejam na net, eles vão sempre utilizar localhost. Ora, localhost no vosso PC vai funcionar muito bem. No Core não, porque no Core vocês não vão ter acesso a DNS. Ou seja, no vosso PC ele vai sempre fazer a resolução de nomes, vai pegar no localhost, vai convertê-lo em 127.0.0.1 e vai correr bem. No Core isto não vai funcionar. Portanto, uma das duas. Ou vocês deixam o endereço apenas como abrir e fechar aspas. Estou a dizer que não tenho isto direito. Portanto, deixam isto assim. E ele assim vai pegar vai pegar na primeira interface que tiver na sua lista e vai associá-la a este socket.
Isto quando vocês têm apenas uma ligação, funciona super bem. Quando têm várias, fica um bocado à mercê do que o sistema operativo queira utilizar. Portanto, esta solução não é grande coisa. O ideal é que vocês saibam qual é que é o endereço. Ou porque quando correm o executável passam o endereço, ou porque ele vai buscar um fecheiro qualquer a sua informação, vocês vão ter que passar o endereço de forma mais ou menos estática, de qualquer das maneiras, porque é o core. Eu, neste caso, comecei que vou querer correr o meu servidor neste N2, e sei que o endereço é 10.0.0.10, vou simplesmente meter isto hardcoded. Vocês no trabalho têm a liberdade de ou escrever este hardcoded aqui, ou num ficheiro, ou a informação é mandada pelo Bootstrapper. Então, tem montes de maneiras de fazer isto. E estão todas ok. Portanto, comporta. Agora, o importante da porta é vocês não escolherem qualquer coisa que seja nos primeiros 1023 números. Porque isto são as chamadas portas bem conhecidas e a ideia é que isto vai ser utilizado para serviços que já estão mais ou menos oficializados. E, portanto, vocês aqui estão a abrir um serviço novo, a ideia é não estarem a interagir com isso, que pode dar problemas. E, portanto, qualquer porta acima de 1023 está ok, fica ao vosso critério o que é que usam. Eu, no meu caso, vou usar 3000, porque me apeteceu. Não há grande razão para isso. E, portanto, este bind vai receber duas coisas, ou seja, vocês vão ter que associar este socket a um endereço e a uma porta. Ou seja, vai ficar associado ao 10.0.0.10, que é este sistema, e a porta vai ser a 3000. E, portanto, se ele chegar aqui e isto funcionar bem, vocês sabem que tanto o endereço está livre como a porta também. Ele provavelmente vai-vos dar problemas se vocês meterem aqui um endereço que não pertence a esta máquina, ele vai-vos dar erro logo a seguir a dizer que não consegue fazer isso. E, portanto, nós, quando chegamos aqui, vamos querer dizer estou à escuta, e agora vamos meter o endereço e a seguir vamos meter a porta. E, portanto, se nós conseguimos chegar a este print, nós sabemos que isto correu tudo bem e que neste momento qualquer pacote que venha associado à porta 3000 e que chegue a este dispositivo vai ser encaminhado para este socket. Porém, nós vamos precisar de apanhar essa mensagem de alguma maneira. E, portanto, a maneira como fazemos isto em UDP será um rec from. Este rec from vai devolver o quê? Vai devolver duas coisas. Vai-nos devolver a mensagem que nós recebemos e também vai enviar-nos qual é que foi o endereço e porta do dispositivo que nos enviou esta mensagem. E, portanto, vou guardar isso em add. E já agora, como eu estou a fazer isto, direito cá em cima. Ora, esta mensagem, independentemente do que é que tenha sido enviado do outro lado, sendo uma string, um dicionário ou outra coisa qualquer, vai chegar aos vossos sockets com bytes. Portanto, independentemente do que é que seja. Depois nós é que vamos ter que dizer como é que vamos interpretar essa sequência de bytes, porque senão não vai conseguir adivinhar. O endereço, novamente, vai ser uma coisa do género que eu meti aqui, ou seja, isto vai ser um tuplo em que o primeiro elemento vai ser um endereço e o segundo vai ser uma porta. E, portanto, eu vou dizer isto. Pronto, mais uma coisa, vocês não são capazes de, quando recebem uma mensagem, simplesmente olhar para ela e lê-la. Isso não existe. Portanto, qualquer dispositivo, para conseguir ler uma mensagem e depois decidir se quer descartar ou se quer ficar com ela, vai precisar de aguardar em memória de alguma maneira. A maneira como vocês fazem isso é com um buffer. Ou seja, o argumento que este método recebe vai ser o número em bytes que vocês querem para o tamanho deste buffer. Neste caso, eu vou dizer por convenção 1024 bytes. Para o trabalho, podem ter 1024 bytes em praticamente qualquer lado, tirando na parte do stream. A parte do stream, dependendo do vídeo que vocês estão a utilizar, é possível que tenham que meter um buffer maior, mas isso vai depender de grupo para grupo. Se utilizarem vídeos maiores do que o que está no enunciado e no projeto for recrutado, tenham cuidado com isso. Se tiverem algum problema na transmissão, provavelmente é o tamanho do buffer que vos está a custar as frames, porque elas têm mais de 1024 bytes. Portanto, brinquem um bocado com isso. Se tiverem problemas, provavelmente o problema aí, em termos de stream, será esse. Pronto, neste momento já recebemos a mensagem e o que é que nós vamos querer fazer com a mensagem? Neste caso, vou só imprimir-la e vou dizer recebi mensagem. Pronto, como eu tinha dito, nós vamos ter que, portanto, neste caso, isto até correria bem. Se eu fizesse só isto até corria bem. Porquê? Porque o Python é fixe e vai pegar nos bytes que nós estamos a receber e vai interpretá-los como caracteres e isto vai correr bem. Se fosse outra coisa qualquer,
isto já não ia funcionar. Portanto, o máximo que conseguem ver, se fizerem isto, é um B à frente a dizer isto afinal não é uma string, isto é uma sequência de bytes que eu estou a interpretar como uma string. O ideal é que vocês, neste caso, façam um decode. E, portanto, a maneira como nós vamos fazer o encoding do outro lado vai ser a mesma que vamos fazer o decode aqui, e neste caso vai ser simplesmente utilizarmos o TF8, que é aquela tabela bonita que vocês provavelmente já conhecem, e que vos diz como é que os bytes são interpretados como caracteres. Depois, a próxima coisa que eu vou querer fazer vai ser imprimir qual é que é o endereço. Claro, este gajo está a chatear. Não sei qual é que é o problema dele, vou deixá-lo estar. Já vemos. Ok. Continuando. Depois, o que é que eu vou querer fazer? Vou querer isto do endereço. Okay. Vou fazer confusão que o gajo esteja com problemas. Eu meti aqui também. Não? Já sei. Ok, por causa das aspas. Não. Ok. Pronto, troubleshooting é muito fixe. Posso voltar a meter isto. Isto eram bytes. Ok. Pronto, eu já me queixo, está tudo fixe. Pronto, e agora vamos querer, de alguma forma, responder ao cliente que nos mandou a mensagem. A maneira como vamos fazer isto vai ser simplesmente utilizar o mesmo socket que utilizamos para receber a mensagem, e agora vamos enviar uma mensagem de volta. E, portanto, neste caso, vamos fazer um send to, em que primeiro este vai receber novamente 2 argumentos. O primeiro argumento vai ser a mensagem que nós queremos enviar. E, portanto, neste caso, eu vou dizer, sei lá, por exemplo, está bem. E vou, agora, como eu vos tinha dito, vocês não conseguem enviar uma string por um socket, isso não existe. Vocês primeiro têm que convertê-la para bytes e depois é que conseguem fazer este envio. Portanto, a maneira como nós fazemos isso é com um encode. E, tal como tinha feito, como eu vou fazer um decode do outro lado em UTF-8, aqui a única coisa que eu tenho que fazer é um encode em UTF-8. Portanto, esta é a mensagem e agora tenho que lhe dizer para onde é que ele vai enviar esta mensagem. E o que nós vamos fazer aqui é, nós queremos devolver a mensagem a quem nos enviou a mensagem que tínhamos recebido antes. E, portanto, neste caso, nós nem temos, por acaso estamos a fazer aqui um print do endereço, mas nós nem precisávamos fazer um print disto, porque desde que utilizemos a mesma designação que recebemos quando recebemos a mensagem, nós sabemos que isto vai parar exatamente ao mesmo sítio. E, portanto, eu nem tenho que saber qual é que é o endereço, qual é que é a porta. Desde que eu utilizo o mesmo, está ok. E, portanto, desta maneira, nós garantimos que estamos a enviar a mensagem exatamente para o mesmo sítio de onde a recebemos. Por último, vamos querer fazer as coisas de maneira bonita, ou seja, este socket, quando a aplicação encerra, normalmente seria também encerrado. Isto não é sempre verdade, dependendo da maneira como a aplicação é fechada. Em alguns erros, ele não vai fechar o socket. Ou seja, vocês vão ficar com um socket zombie, em que ele não está a ser controlado por aplicação nenhuma, mas o vosso sistema operativo acha que sim. Por isso, tenham muito cuidado com esta parte. Fechem sempre os sockets no fim, porque, especialmente quando corre o mesmo problema várias vezes, vão ver, em muitos casos, que o socket não está a ser utilizado. E vocês podem esperar um bocado de tempo, ele se calhar é removido pelo sistema operativo. Mas, de qualquer das maneiras, assim safam-se de ter que estar à espera disso. E não estão a meter sockets que não estão a ser utilizados no vosso sistema operativo, que nunca é boa política. Só para ser mais ou menos completo com isto, vocês tinham a alternativa, em vez de escrever isto com abertura de socket aqui em cima e fechar o socket aqui em baixo, vocês têm uma alternativa que gasta um bocadinho menos em termos de escrita, tem outros problemas, mas há quem prefira isto, que é com o with as s, e o funcionamento do que está aqui dentro é exatamente o mesmo, ou seja, eu sem a abertura e o close tenho exatamente o mesmo funcionamento com esta notação. Eu não gosto tanto porque o que me acontece muitas vezes é que eu esqueço-me que tinha este socket aqui aberto e se calhar vou escrever aqui coisas em baixo a tentar utilizar esse socket e depois tenho problemas porque ele afinal já foi fechado. Portanto, esta notação garante que quando chegamos aqui à linha 24, este socket que está em cima é fechado. Portanto, é prático, vocês não, garantem que nunca têm sockets abertos quando não precisam deles, porém, têm outros problemas. Eu prefiro escrever mais um bocadinho e ter a certeza do que é que está a acontecer, mas as duas maneiras funcionam perfeitamente bem e tenho liberdade de escrever das duas maneiras, estão as duas bem. Pronto, e neste momento temos um servidor que recebe, portanto, abre um socket na porta 3000, recebe uma mensagem e devolve uma resposta. Isto a correr bem, eu depois, obviamente, quando correr isto vai dar 30 erros e vou perceber que está tudo mal.
mas neste momento eu acredito que isto esteja fixe. E, portanto, o que eu tenho que fazer agora é simplesmente ir criar um cliente para conseguir enviar uma mensagem e testar se isto realmente está ok. Portanto, vou chamar apenas cliente e vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou buscar a biblioteca socket, vou vamos ver o boilerplate de execução de Python. Ok. Pronto, o que é que nós vamos querer fazer deste lado? Nós deste lado também vamos querer abrir um socket para conseguirmos comunicar com o servidor e depois também ficar à espera de uma resposta. Portanto, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Isto é socket, já agora vou precisar de um endereço. Vou precisar vai ser pronto, então, o nosso socket, novamente, vai ser um socket IPv4. E vamos que aqui seja um socket UDP, porque abrimos o socket UDP do outro lado, portanto faz sentido que isto seja um socket UDP também. Depois, endereço. O endereço que vamos querer utilizar aqui, portanto, vamos fazer uma coisa diferente, que é, nós, no lado do servidor, nós fizemos um bind, ou seja, nós fixamos em que porta e em que endereço é que queremos que este socket esteja associado. No cliente, nós, na verdade, não precisamos disso. Porquê? Porque quando nós não fazemos um bind, deixamos que o sistema operativo pegue num endereço qualquer, neste caso o nosso cliente vai ter só uma ligação, portanto vai ficar sempre no mesmo endereço, e depois vamos deixar que ele escolha uma porta aleatória. Se deixarmos escolher uma porta aleatória, vai sempre pegar uma porta acima de 30.000. Portanto, nos exemplos todos que vamos ver hoje, vai pegar sempre em portas aleatórias acima de 30.000, porque garante que vocês não estão a interferir com nenhum serviço que seja importante e que esteja nas portas mais baixas. E, portanto, no caso do cliente, nós não precisamos de fixar. Porquê? Porque o cliente vai ter a iniciativa de mandar uma mensagem ao servidor. A partir do momento em que o cliente manda a mensagem ao servidor, o servidor vai poder ficar com o seu endereço deste lado. Só tem que responder a este endereço. Eu não tenho que saber previamente qual é que é o cliente. Já no caso do cliente, como são vocês a enviar uma mensagem ao início, vocês têm que saber e têm que fixar o servidor em alguma porta. Portanto, sempre que não precisarem de uma porta específica, o melhor é não a designarem e deixarem que seja o sistema operativo a fazer isso por vocês. E, portanto, o endereço que eu vou utilizar vai ser, então, o do servidor. E vou utilizar a mesma porta que tinha definido do outro lado, que era a 3000. E, portanto, o que eu agora vou querer fazer é fazer uma mensagem qualquer. Agora, estou a fazer isto aqui em cima. Vamos dizer que é uma mensagem que é uma string. É igual. E, só para fazer a mesma coisa que eu tinha do outro lado. Claro. E agora vamos querer enviar esta mensagem. Então, a maneira como fazemos isso é exatamente a mesma maneira como tínhamos feito do outro lado do servidor, em que vamos fazer um send to, que vai receber dois argumentos. O primeiro vai ser a mensagem que queremos enviar já em bytes, e, portanto, isto é um encode em 88. E do outro lado vai ser o endereço / porta para onde queremos enviar esta mensagem. O endereço. Portanto, neste momento já enviamos a primeira mensagem, o servidor vai receber isto, vai imprimir a mensagem e depois vai devolver uma resposta. Ou seja, este cliente vai ter que ficar à espera de uma resposta exatamente no mesmo socket em que enviou, porque vai ser a informação que o servidor vai ter do outro lado. E, portanto, aqui vai ser um take from. Novamente vou usar um buffer de 24 bytes, por convenção. Vai ser uma mensagem e que vai receber um endereço. Já agora, ok. E este lado vai ser cumprido. Okay. Pronto, nós neste momento, supostamente, já recebemos a mensagem do servidor e vamos só imprimi-la. Escrever difícil. Ok. Vamos ver que fiz mal. Fechar. E depois vamos querer só imprimir qual é que é o endereço que nos enviou. O que nós vamos ver aqui nesta parte do endereço é que, como estamos a reutilizar o mesmo socket no servidor, todas as mensagens do servidor vêm com este par endereço-porta. Não vai ter portas aleatórias como vamos ter no cliente. Portanto, agora só fechar o socket e, em princípio, temos um cliente que envia mensagens e temos um servidor que recebe mensagem, devolve uma resposta e depois vai à sua vida.
Portanto, se eu não me enganei em nada, devemos ter isto funcional e podemos então testar isto no core. Portanto, vou só meter isto up. Ok. Portanto, tenho isto mesmo na diretoria base como utilizador core e, portanto, em princípio, eu tenho aqui os meus fecheiros. Ok, tenho aqui o servidor, pronto, e eu vou tentar testar-vos por aqui. Está aqui. Ok. Portanto, a correr bem, ele vai-me dar aquele print a dizer que está à escuta no endereço /porta, ok, isto correu bem, e depois vai bloquear naquela parte do rec from, porque isto é a maneira como os sockets funcionam. A partir do momento que vocês metem o rec from, ele vai bloquear, ou seja, não é uma espera ativa, vai ser uma espera passiva, e até receber um pacote e ser enviado o sinal para ele acordar, ele vai ficar quieto ali à espera. Agora, vamos pegar, já agora posso pegar nos clientes, vou ficar só. E quando eu mando a mensagem ao servidor, ele deve imprimir a mensagem do cliente e deve enviar uma resposta aqui para este cliente. Ok, portanto, no lado do servidor temos aquela mensagem a dizer, ok, realmente conseguimos fazer o decode da mensagem que foi enviada pelo cliente, temos aqui a mesma coisa, e agora conseguimos ver que isto foi recebido do 10.0.0.20. Como podemos ver, é o endereço deste sistema aqui. Ele escolheu uma porta aleatória acima de 30 mil, neste caso foi 49.343, mas vamos ver que podem ser coisas diferentes. Depois, no lado do cliente, conseguimos ver que também recebemos o correu bem do servidor e, tal como tinha dito, o socket utilizado pelo servidor vai ser sempre o mesmo e, portanto, vamos ter sempre esta combinação de endereço-porta. Portanto, vocês podem fixar isso, por exemplo, quando fizerem o vosso projeto, em que vocês têm apenas um socket em cada um dos nós a receber coisas, vocês podem fixar isto e cada um dos outros dispositivos, se fizerem uma designação fixa, pode já saber qual é que é o par endereço-porta, antes sequer de vocês começarem a vossa topologia, de como é que vai comunicar, por exemplo, neste caso com o M2. Pode utilizar sempre o mesmo par, sem problema nenhum. Mas este vídeo não é grande coisa, porque este gajo recebe uma mensagem e vai-se embora. E, portanto, o que nós queremos fazer é uma coisa que esteja sempre pronta a receber mensagens. E, portanto, a maneira como nós vamos fazer isso é meter a parte do receive e do send dentro de um ciclo. Portanto, a maneira como vocês podem fazer isso é apenas com um while true, em que metemos isto dentro. O problema disto, e tal como o VS Code também já me avisou, que é muito inteligente, é que nós nunca vamos chegar a este close. A maneira como vocês podem lidar com isto será com uma exceção. Ou seja, vocês podem... Não é isto que eu queria fazer. Vocês podem simplesmente meter todo este código dentro de um try e depois meter, por exemplo, se isto der qualquer erro num socket, o que eu quero fazer é simplesmente um break. Ou seja, se vocês meterem, por exemplo, um timeout neste rec from, ou se por alguma razão o socket for abaixo, ou coisa do género, vocês garantem que saem deste while true e conseguem fechar o socket corretamente. Ou seja, nunca vão ter problemas, mesmo que vocês corram este programa 10 vezes seguidas, ele vai estar sempre disponível porque vocês estão a fazer este close aqui em baixo. Isto é uma designação super genérica, vocês, se quiserem, podem ser mais explícitos e só que é com socket timeout error, ou os diferentes tipos de erros que vocês queiram controlar. Aqui, por exemplo, vou simplesmente meter uma exceção genérica só para fazer um catch-all disto. E, portanto, neste momento nós devemos ter um servidor que já consegue atender vários pedidos. Portanto, isto necessariamente vai ser sequencial, mas para já o que eu quero fazer é uma coisa por passos. E, portanto, quando o cliente agora envia a mensagem, ele imprime, mas fica outra vez à espera. Ou seja, já temos um servidor que é capaz de receber várias mensagens e continuar disponível para receber mais. Portanto, o que vemos aqui é que a porta utilizada pelo cliente é sempre acima de 30 mil, mas que quando o cliente recebe a sua resposta, o par endereço-porta é sempre o mesmo, porque é o mesmo socket que estamos a utilizar do outro lado. Agora, vamos querer fazer isto de uma maneira que seja um bocadinho melhor, porque, quer dizer, nós, quando chegamos aqui ao código, vemos que, ok, o que este servidor faz depois de receber uma mensagem de um cliente qualquer a pedir os seus serviços, neste caso é apenas um print seguido de um send. Ou seja, isto é uma coisa muito, muito simples que ocorre em milissegundos. Mas
tirando quer dizer, isto podia ser uma coisa que demorava, por exemplo, 10 minutos ou 10 horas ou whatever. Enquanto isto está a ser processado, vocês não chegam aqui ao receive from, ou seja, qualquer pedido que seja recebido, enquanto está a ser processada esta parte aqui em baixo, vai ser ignorado até finalmente, ao conseguir acabar isto, e está pronto para atender mais um cliente. Ou seja, isto vai ficar em buffer e, pá, na pior das hipóteses, ele vai começar a dropar pacotes que está a receber porque o buffer já encheu. Ou seja, não é grande coisa se vocês assumem que vão ter um movimento minimamente razoável no vosso servidor. E, portanto, aqui surge a necessidade de começarmos a pensar em coisas em paralelo. Ou seja, idealmente, este servidor recebe um pacote, envia essa tarefa para uma thread qualquer e, novamente, está logo disponível para receber mais pedidos. Portanto, isto é o funcionamento ideal da coisa, independentemente da tarefa que este serviço se vai propor a fazer, demorar 10 minutos, ou 10 horas, ou 10 semanas. E, portanto, aqui começam os problemas e a maior parte das mensagens que eu tive foi por causa da parte de threading. Portanto, esta provavelmente é a parte que faz mais confusão ao pessoal, de começarem a pensar em como é que as coisas estão a funcionar ao mesmo tempo. Pronto, não estão 100% ao mesmo tempo, vocês provavelmente já aprenderam, acho que foi em SEO, provavelmente em SEO, em que o processador apenas muda de contexto rápido, mas para todos os efeitos estão a acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, vocês conseguem atender vários clientes e garantir que eles sentem que estão a ser atendidos imediatamente, embora claramente não esteja. E, portanto, nós para fazermos isto, vamos recorrer a uma biblioteca chamada Threading e vamos, então, começar por passar a parte de processamento que nós temos aqui em baixo, que neste caso, para já é só um print e um send. Vamos ter que passar isto para uma função que vai ser chutada para uma thread sempre que queremos atender algum cliente. E, portanto, de maneira como fazemos isso, vamos dizer, acho que foi o nome que eu tinha utilizado no código disponibilizado, vou-lhe chamar processamento. E, portanto, aqui vou ter que mudar algumas coisas, porque neste momento esta mensagem, este socket e este endereço não estão disponíveis dentro deste contexto, e, portanto, eu vou ter que dizer que ele vai receber uma mensagem do tipo bytes, vai receber um add do tipo tuple e vai receber um s tipo socket. E, portanto, se eu chegar aqui, e agora a maneira como vocês lançam uma thread será ir buscar ao threading, agora vou usar o construtor thread. Este thread vai receber dois argumentos. Portanto, vai receber um target, que vai ser a função que vocês querem que esta thread seja responsável por correr, e, portanto, neste caso, o que eu vou utilizar vai ser este processamento definido lá em cima. E depois vai receber um segundo argumento, que é os argumentos que vocês querem enviar para a função que estão a chamar aqui ao lado. Portanto, neste caso, eu disse-lhe que ia mandar-lhe uma mensagem em bytes, este MSG, vou-lhe dar um add, que é um tuple, e depois vou-lhe dar um socket. Por acaso, neste caso, eu utilizei os mesmos nomes, mas podiam ser nomes arbitrários, que ele depois lá dentro interpretava-os como sendo um S, um add e um MSG. E, portanto, neste momento, nós devemos ter exatamente, por acaso não vamos ter exatamente, porque isto é uma coisa que eu me esqueço sempre, não sejam eu, porque é uma coisa importante, quando vocês criam uma thread, ela não vai começar a correr, vocês vão ter que lhe fazer um start. E eu claramente no passado não passei um dia inteiro porque me faltava um start numa thread e eu não percebia porque é que as mensagens não chegavam ao sítio que devia. Pronto, não façam isto, nunca se esqueçam do start. É muito fácil e é daqueles erros que é invisível, que ele não vai dar problemas até vocês mandarem uma mensagem ou não chegar a lado nenhum. E, portanto, nós neste momento devemos ter exatamente o mesmo funcionamento que tínhamos como quando tínhamos isto completamente sequencial. É só para garantir que isto demonstra que realmente está a correr em paralelo, porque é assim, este print e este send to vão demorar milissegundos. Eu não vou conseguir garantir que ele está a trabalhar em paralelo através do envio de mensagens de dois clientes. Ou seja, eu vou ter que garantir que isto demora pelo menos algum tempo para me dar tempo de mandar mensagem pelos dois lados e sentir que realmente as coisas estão a acontecer ao mesmo tempo. E, portanto, eu vou simplesmente meter aqui um atraso fictício, vou buscar o time e vou meter aqui um segundo. Vou meter, por exemplo, 6 segundos. Ou seja, o que eu quero que aconteça é, eu mandando mensagem de dois clientes, quero chegar aqui e que o servidor me imprima a recepção das duas mensagens, mas que entre o período ele receber a primeira mensagem
e enviar o que correu bem, eu consigo ter o segundo cliente a chegar aqui. Ou seja, eu assim vou conseguir provar que estes dois processos estão a acontecer ao mesmo tempo. Se eu não receber este recebi quando meto o segundo cliente, quer dizer que isto está em sequencial e que o servidor está à espera que este processamento acabe para conseguir finalmente receber a segunda mensagem. Mas a correr bem, não é isso que vai acontecer. E, portanto, do lado do cliente eu não tenho que mudar nada, simplesmente vou precisar de dois clientes para conseguir provar isto. Eu, portanto, vou abrir este M4, mesma coisa, e vou utilizar exatamente o mesmo executável. Só mandar o servidor abaixo. Okay. Portanto, este de cima é o M3 e o de baixo é o M4. Ok. Portanto, neste momento temos o servidor à escuta. Vamos mandar uma mensagem a partir do M3. Vamos só mandar isto para baixo. Ok. E, ok, ele recebeu a mensagem. Vai esperar 6 segundos e finalmente vai devolver a mensagem para o cliente. Se eu conseguir clicar no sítio certo. Mas pronto, isto neste momento está com o mesmo funcionamento que tínhamos anteriormente. Agora, o que vai acontecer é que nós, quando mandamos mensagem deste segundo ao mesmo tempo, o servidor vai receber os dois e só depois, passado um bocado, é que vai responder ao primeiro e eventualmente responderá ao segundo. Portanto, eu mandei duas mensagens, recebemos as duas mensagens deste lado e só agora é que o primeiro cliente vai receber a sua resposta. E, portanto, nós assim conseguimos garantir que, ok, estes dois processos estão realmente a acontecer ao mesmo tempo, eu consigo atender vários clientes ao mesmo tempo, independentemente de quanto tempo demore o que ele está a fazer em termos de processamento. Neste caso são 6 segundos, mas podia ser outro tempo qualquer arbitrário. E depois, finalmente, o segundo cliente também recebeu a sua resposta. E, portanto, nós neste momento já estamos neste contexto, em que temos um serviço em que vários clientes podem utilizá-lo ao mesmo tempo. Por acaso faltam aqui as respostas, mas este sem estava demasiado bonito para o que eu costumo fazer e agora já está outra vez fixed. Ok. Pronto, mas agora nós vamos querer, e é uma coisa que vai acontecer muitas vezes no vosso trabalho, é que vocês vão querer que cada um dos vossos dispositivos esteja disponível para fazer várias coisas diferentes ao mesmo tempo, não só várias coisas ao mesmo tempo do mesmo tipo. Portanto, como eu estava a falar há bocado, o vosso servidor de sistema se calhar vai estar a receber pacotes de monitorização vindos do Bootstrapper e se calhar também vai estar a receber pedidos de stream a partir dos nós ou a partir do cliente, dependendo da vossa implementação. Ou seja, ele vai estar disponível em vários sítios para fazer várias coisas diferentes. E, portanto, essa é a próxima coisa que nós vamos fazer. Em vez de termos apenas um serviço a aceitar vários clientes, vamos ter vários serviços, cada um deles a aceitar vários clientes. E, portanto, a maneira como nós vamos fazer isso é, em vez de paralisarmos só depois de recebermos a mensagem, nós vamos ter que paralisar antes disso. Ou seja, nós vamos ter que ter um socket à escuta, por exemplo, na porta 3000 e vamos ter que ter outro socket à escuta noutra porta diferente para nós conseguirmos identificar qual é que é o tipo de serviço que queremos. Se queremos, por exemplo, visualizar a stream, se queremos dizer que o nosso delay é tal, todas essas diferentes coisas. E, portanto, a maneira como vamos fazer isso é passar tudo isto que estávamos a fazer também para uma thread. Ou seja, eu vou-lhe chamar serviço. Ok. E, portanto, quando eu chego aqui ao meu main, se eu fizer uma thread com isto, neste caso, o Args vocês vão ter sempre que dar, independentemente de ele aceitar argumentos ou não. E, portanto, neste momento, eu devo ter exatamente o mesmo funcionamento que tinha antes. Por acaso, o main, quer dizer, lança esta thread e depois vai-se embora, não faz mais nada. Mas, na pior das hipóteses, o que vai acontecer é que vocês estão disponíveis para depois abrirem outro serviço logo a seguir. Se isto vai ser disponibilizado mais tarde, vai. Portanto, já temos pessoal a gravar, não se preocupem se perderem alguma coisa. Portanto, há uma coisa que eu por acaso esqueci-me de dizer, é que prefiro que estejam atentos ao que eu estou a escrever e estejam preparados para ter dúvidas, do que estarem a tentar escrever tudo ao mesmo tempo que eu estou a fazer. Portanto, assim, tanto a gravação como o código depois posso disponibilizar sem problema nenhum. Prefiro que prestem atenção, que não estejam a tentar escrever ao mesmo tempo. Eu se calhar devia ter dito isto ao início da sessão, mas com um bocadinho de sorte ainda vou a tempo. Mas pronto, nós neste momento já lançamos uma thread com o serviço que tínhamos e agora vamos querer ter um segundo serviço. Vou só fazer copy-paste disto, fantástico tudo.
E vou dizer que eu vou querer lançar também um serviço 2, que vou então passar a criar. Ou seja, desta maneira, nós vamos ter tanto o serviço 1 como o serviço 2 a correr em paralelo. E, portanto, neste serviço 2, nós podemos perfeitamente abrir isto numa segunda porta e ficamos então a ter 2 serviços. Ou seja, serviço 2 aqui. A única coisa que eu vou mudar até a parte do processamento vai ser a porta na qual eu vou querer que isto funcione, ou seja, eu vou ficar a atender pedidos na porta 3000 ali em cima e na porta 4000 neste segundo serviço. A única diferença que eu vou fazer neste serviço vai ser esta parte aqui do processamento, ou seja, eu vou querer simplesmente receber mensagens de clientes que estejam interessados e depois na parte do processamento é que eu vou decidir o que é que vou fazer com elas, porque o ideal é que eu seja capaz de receber um pedido, o mande para outra thread qualquer para eu fazer o processamento e depois já estou outra vez disponível para receber mais pedidos. E, portanto, eu vou chamar processamento 2 e, novamente, fazer copy-paste do que está aqui em cima. E, portanto, agora, também, só para ser igual ao que eu tinha disponibilizado, porque também estou sem ideias, e era uma ideia muito estúpida que eu também faço questão de fazer de novo, que era, nós em vez de termos um serviço que imprime a mensagem e depois imprime qual é que é o endereço do tipo que nos mandou a mensagem, vamos ter um serviço muito mais estúpido, em que o gajo apenas diz sucesso. Mesma coisa quando o gajo responde. O gajo, quando responder, vai só dizer sucesso. Pronto, opa, é um serviço estúpido, mas a ideia para isto é só que nós conseguimos ver, tanto do lado do cliente como do lado do servidor, que realmente são 2 serviços diferentes e que estão a fazer coisas diferentes. Portanto, isto, em vez de ser estes prints, podia estar a adicionar os vizinhos à vossa topologia, podia estar a fazer a monitorização, podia ser qualquer coisa. Mas pronto, do lado do servidor, em princípio, isto está ok. Portanto, nós apenas pegamos no mesmo código, passamos para outra porta e agora estamos a fazer coisas diferentes neste processamento, porque faltava aqui um 2. Do lado do cliente, vamos ter que mudar mais alguma coisa, porque o cliente, neste momento, está hard-coded para mandar sempre mensagem para esta porta 3000. Ora, nós queremos que ele tenha a possibilidade de escolher a porta 3000 ou a porta 4000, neste caso. Vamos fazer uma coisa um bocadinho mais genérica e vamos deixá-lo escolher uma porta qualquer. E, portanto, isso será feito, neste caso, eu vou fazer quando lançar o executável. Podia estar num fecheiro, podia estar numa mensagem do Bootstrapper, tem sempre muitas opções para fazer as coisas. E neste caso, vou ter uma opção muito simples, que é simplesmente utilizar isto como argumento quando lançar o cliente, em que eu posso escolher qual é que quero utilizar. E, portanto, eu vou dizer que esta porta, em vez de ser 3000, vai ser o que quer que eu meta à frente do argumento quando lanço isto. Portanto, como vocês sabem, o argumento 0 vai ser o próprio nome do fecheiro Python que eu quero abrir, e neste caso, logo a seguir, vem a porta que eu quero utilizar. O único problema com esta solução é que esses argumentos que vocês passam vêm sempre como strings, ou seja, vocês vão ter que fazer um cast para inteiro, neste caso, esta porta vai ser um inteiro. E, portanto, neste momento, se eu escrever cliente.py 3000, ele deve ter exatamente o mesmo funcionamento que tinha antes. Portanto, vamos ver se isto corre bem. Ok, portanto, abrindo o servidor, ele deve-me dar a mensagem que está aberto nas 2 portas. Ok, isso está fixe. Portanto, estamos na porta 3000, estamos na porta 4000. E do lado do cliente, portanto, se eu agora abrir isto com o 3000, a correr bem, ele deve fazer exatamente a mesma coisa que estava a fazer antes. Neste momento, para já fez, ou seja, eu imprimi uma mensagem. Eu já fiz coisas esquisitas. Ok, pode ser. Pronto, está com uma configuração muito fixe, mas pronto. Correu fixe. Do outro lado, ele já recebeu a mensagem do servidor. Eu, se estivesse quieto com a janela, isto corria melhor. Mas pronto, em princípio, isto está ok na mesma. Deixa-me só mandá-lo abaixo, só para ter a certeza que isto sou eu a mexer nas coisas que não devo. Ok, está fixe. Pronto, agora nós vamos experimentar então fazer isto com um cliente na porta 3000 e um na porta 4000, só para conseguirmos ver que ele realmente está a utilizar serviços diferentes ao mesmo tempo. Este vai ser na 3000 e este aqui de baixo vai ser na 4000. Aliás, já agora, não, este vai ser na 3000 também, e vou pegar num terceiro cliente
para o meter na porta 3000. Ou seja, nós assim vamos conseguir provar que temos um serviço na porta 3000 que está a atender vários clientes ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo que isso acontece, nós podemos ter um segundo serviço a correr na porta 4000 que também está a atender pedidos concorrentemente. Ok, portanto, o que nós devemos ver do lado do servidor são 2 mensagens para 3000 e um sucesso a dizer que nós estamos a utilizar a porta 4000. Ok, este correu bem e agora vemos um sucesso. Ok, portanto, este deve receber a mensagem primeiro, este segundo e este deve receber um sucesso. Ok, está fixe. Nós aqui também conseguimos ver que a porta que está a ser utilizada para o envio desta mensagem também é 4000. Ou seja, nós temos garantias que utilizamos 2 serviços diferentes e que temos vários clientes a comunicar com cada um deles. E, portanto, nós já estamos nesta situação aqui em baixo, em que temos vários serviços e cada um deles suporta vários clientes. Portanto, isto vocês podem utilizar como base para qualquer um dos serviços que vocês vão fazer no trabalho prático, porque praticamente qualquer um deles vai ter exatamente esta mesma base. A única coisa que vocês vão ter que alterar será aqui a parte do processamento. E, portanto, isto é uma boa base para vocês utilizarem para qualquer uma das funcionalidades que têm que implementar. Pronto, agora, coisas novas. Como eu tinha dito, pronto, isto é tudo muito bonito quando temos coisas em que cada um dos sockets tem apenas a sua informação e não tem mais nada. Ora, os problemas começam a surgir quando nós temos objetos ou estruturas partilhados, em que nós temos, por exemplo, como eu tinha falado há bocado, tem uma lista em que vocês têm, por exemplo, os vizinhos, têm lá quais desses vizinhos é que estão interessados em ver o stream, quantos vizinhos têm, dados de monitorização, whatever. Imaginando que esta estrutura pode ser utilizada por vários contextos, vocês vão ter problemas de concorrência, em que, especialmente, se vocês estão a adicionar e a remover coisas de uma lista, ou de um dicionário, ou de uma árvore, ou o que seja, vocês vão ter que ter a certeza que só um desses serviços é que está a mexer nesse componente a cada um dos momentos. A não ser que sejam apenas leituras, então vocês aí sabem que podem ter quantas leituras quiserem, mas a partir do momento em que tem alguém que possa eventualmente escrever, vão ter aí problemas de concorrência. E, portanto, esta é outra das grandes dores de cabeça deste tipo de projetos, porque vocês vão ter que ter muita certeza de quem é que pode pegar naquele objeto a qualquer altura. E esses são um dos piores erros, porque muitas vezes isto são erros que, 90% das vezes corre super bem, mas há aquele 10% em que isto simplesmente, breca. E geralmente são coisas deste género, em que vocês não estão à espera que um serviço esteja a mexer numa estrutura, ela afinal ela é alterada e o outro gajo, quando lá vai com a informação errada. E, portanto, para garantirem isso, vocês vão precisar de fazer controle de concorrência. Portanto, é um pequeno exemplo disso que eu vos vou mostrar a seguir, em que nós vamos modificar um bocado o programa que estávamos a fazer e vamos ter uma coisa que será muito similar ao que vocês podem utilizar para fazerem o controle e gestão de quais é que são os vizinhos e quais é que são os interessados no stream em cada um dos nós do vosso overlay. E, portanto, para fazer isto, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser definir esta estrutura de base de dados. Portanto, vai ser uma coisa muito, muito simples, vai ser apenas uma coisa que vai ter um dicionário e um contador para sabermos quantos vizinhos é que existem. Portanto, nada de espetacular. Vou-lhe chamar database.py. E pronto, agora, novamente, boilerplate de Python. Vamos dizer como é que o construtor disto é feito. Não, vou primeiro dizer o que é que isto tem dentro. Acho que será. E, portanto, vou dizer que isto tem um quantos, vai ser um inteiro, isto vai nos dizer quantos vizinhos é que lá estão, e depois vamos ter um dicionário para guardarmos os endereços desses vizinhos. Então, vou chamar vizinhos, isto vai ser vizinho. E, portanto, nós para isto vamos definir um construtor, vai receber o self e depois vai receber, o que é que isto vai receber? Não vai receber mais nada, não vai receber mais nada. E, portanto, ele vai começar este self.quantos a 0 e este self.vizinhos como nosso dicionário. Isto é a sua construção e nós agora vamos querer ter uma função para que consigamos acrescentar vizinhos e vamos querer uma que seja para remover vizinhos. E, portanto, o que nós podemos utilizar para isso, vamos dizer, vou chamar acrescentar,
vai receber apenas ele próprio e vai receber qual é que é o endereço do vizinho que ele deve utilizar. E, portanto, este self.quantos vai aumentar em 1 e este self.vizinhos pode adicionar este novo elemento. Portanto, eu se calhar vou mandar o endereço já com a porta, só para ser mais fácil lá fora. E aqui dentro, como eu sei que isto vai ser um tuplo, eu vou simplesmente à primeira posição buscar o endereço. Vou utilizar isso como a chave para o meu dicionário. E como valor, sei lá, vou meter a quantos. Por acaso vai começar a 1. Ok, vamos meter isto ao contrário. Só para termos o 0. Pronto. Ou seja, quando adicionamos o primeiro vizinho, nós vamos meter uma designação do nosso dicionário, vai ter o endereço desse vizinho e vai dizer qual é que é o ranking dele em termos de vizinhos. Eu estou a meter isto só para ter algum tipo de value, vocês provavelmente me teriam informação de qual é que é o stream que eu quero ver, qual é que é o timestamp do último heartbeat que ele enviou, qualquer coisa desse género. Portanto, provavelmente tem informação um bocadinho mais relevante do que qual é que é a sua posição em número de vizinhos, mas tinha que escrever alguma coisa para isto. Depois, vamos precisar de um método para remover. Já agora, vamos tentar fazer copy-paste. E eu vou-lhe chamar remove. Ele vai receber na mesma este tuplo e ele vai fazer um pop disto. Isto sai. Ou seja, quero remover o vizinho que tem este mesmo endereço que me está a ser passado e vou querer reduzir o número de vizinhos em 1. Já agora, para ficar uma coisa minimamente bonita, eu também vou fazer um método para mostrar quais é que são os vizinhos que neste momento têm. Vai receber self e vai simplesmente iterar por estes vizinhos. Chamar chave valores, ou seja, isto vai decompor o meu dicionário numa lista de tuplos, em que vamos ter chave do lado esquerdo e o seu valor relevante do lado direito. E, portanto, eu simplesmente vou fazer um print para vou meter o endereço dele. É o número. Depois vou meter o valor. Uma coisa, só para conseguirmos ver alguma coisa. E já agora, antes disto, eu vou dizer que tenho Pronto, isto para não rebentar logo ao início, porque assim, isto, enquanto eu tiver 0 vizinhos, vai correr muito mal, porque ele vai fazer este print, vai chegar aqui, vai ver que não tem itens nenhuns inseridos e logo a seguir. Não quero nada. Vou meter isto aqui. Pronto, ele vai ver, tenho 0 vizinhos, não vai fazer nada e vai-se embora. Isto não vai ser grande coisa para o que eu estou a pensar fazer, mas depois mudamos isso. Posso deixar isto como está, depois mudo do outro lado. Ok. Pronto, já temos os métodos que vamos querer utilizar para a nossa lista e agora vamos ter que modificar os serviços que nós temos para conseguirem interagir então com esta lista. Isto vai ser tudo do lado do servidor, o cliente ficará exatamente como está. E, portanto, a única coisa que nós vamos ter que mudar nestes serviços todos, da maneira que eu fiz isto, a única diferença para o funcionamento de cada um dos serviços é apenas esta função que está aqui do processamento. Portanto, nós podemos deixar o resto exatamente tal qual está. Quer dizer, não, vamos ter que mudar uma coisa. Estamos a esquecer disso. Que é, nós vamos ter que criar esta base de dados. E, portanto, vamos ter que garantir que ela é partilhada por todos os elementos. Eu podia fazer uma variável global? Podia, mas isso é muito feio. Não recomendo que façam coisas dessas. E, portanto, o que eu vou fazer vai ser fazer um import desta database e aqui ao início, antes de lançar os meus 2 serviços, eu vou instanciar uma base de dados. Depois vou passá-la como argumento para os 2 serviços, ou seja, estes 2 serviços estão a partilhar o mesmo objeto que eu vou criar aqui em cima. E, portanto, eu vou chamar cenas e vou dizer que isto é database.database. Eu acho que não lhe dei argumento nenhum. Não, ok. Pronto, eu já criei este objeto database, chamei de cenas, e agora vou passar cenas para os 2 lados.
Eu, por acaso, aqui vou ter que meter uma vírgula, senão vai-se chatear que eu não lhe estou a dar um iterável. Se tiverem só um argumento, têm na mesma que meter uma vírgula. Se tiverem vários, isto corre melhor, mas pronto. Agora, vou ter que dizer que este serviço vai receber uma coisa chamada cenas, que é do tipo database. Mesma coisa aqui para este serviço 2. E depois, eu, quando fizer este processamento, portanto, como nós agora vamos mudar este processamento para um ser adicionar um vizinho e o outro ser remover o vizinho, nós vamos querer também que a nossa base de dados vá com o resto dos elementos. Portanto, nós vamos ter que mandar aqui o cenas. Ok? Portanto, a última coisa que me falta mudar é o próprio processamento nos dois lados. Portanto, cada um deles vai receber este cenas. E agora vamos ter que decidir o que é que estes serviços vão fazer. E, portanto, eu vou mandar esta parte ao ar, e vou querer simplesmente que um seja acrescentar e o outro seja remover. E, portanto, eu simplesmente faço cenas.acrescentar e vou mandar este endereço que eu estava a mandar pelo outro lado. E, portanto, neste momento, o que ele vai fazer lá dentro é simplesmente pegar nesse endereço, pegar na parte do endereço em si, que este AD é endereço /porta, e adicioná-lo ao dicionário que nós temos dentro desta estrutura de cenas. E, portanto, depois vou mandar uma mensagem a dizer que isto correu bem. Deste lado, vou fazer exatamente a mesma coisa, mas vou remover. Remove o AD. Portanto, neste momento, já tenho um serviço que adiciona, tenho um serviço que remove. Falta-me então agora fazer uma coisa em que eu, de tempo em tempo, quero imprimir no ecrã a lista de vizinhos que eu neste momento tenho. Podia ser os vizinhos, podia ser os gajos que querem ver stream, podia ser outra coisa qualquer. Só para ter uma coisa constante sempre a acontecer. E, portanto, eu vou fazer um terceiro serviço que vai estar responsável apenas pela impressão destes dados. E, portanto, vamos fazer um serviço 3. Vou só buscar isto, porque a única coisa que ele vai receber vai ser a base de dados, portanto não vai precisar de absolutamente mais nada. Serviço 3. E, portanto, o que é que este gajo vai fazer? A única coisa que este gajo vai fazer é imprimir o que lá está. E, portanto, nós podemos simplesmente fazer cenas.show. O que eu estava a falar há bocado, que já me estava a lembrar do que é que ia acontecer, que é, se eu fizer isto dentro de um ciclo infinito, o que é que vai acontecer? Ele, quando chega cá dentro, faz este print, tudo bem, e depois tenta ver se tem algum valor. Ao início não vai ter valor nenhum e vai passar esta parte à frente. Ou seja, ele, em cada milissegundo, um bocadinho menos de milissegundo, mas ele vai estar a fazer print disto. Ou seja, tem que ter alguma maneira de ter a certeza que o gajo não vai estar a spamar demasiado. E por isso, eu se calhar vou meter aqui dentro. Mais uma vez, vamos ter que o forçar a demorar mais um bocadinho a fazer as coisas. E, portanto, depois do gajo fazer o print, eu vou meter o sleep de 2 segundos. Isto também, para depois conseguirmos aldrabar as coisas. E depois, se calhar, só para ficar isto um bocadinho mais bonito, conseguimos ver iterações diferentes. E vai estar aqui também ou 4. Pronto, em princípio, nós agora vamos conseguir com que isto apenas apareça de 4 em 4 segundos e depois que ele vai imprimir os valores que nós vamos adicionando. Portanto, em princípio, se eu não me enganei em nada, que provavelmente enganei, isto deve estar outra vez funcional, mas agora estes serviços vão adicionar e remover clientes. Okay. Portanto, inicializando o servidor, claro, deu problemas, claro que deu, porque eu estava a utilizar o próprio objeto. Pois está bem. Ou seja, eu aqui estava a ir ao próprio objeto do tipo database e, claro, isto não é propriamente um dicionário. Ok. Nada de muito mal. Pronto, isto agora já arrancou e eu tenho coisa, aqui em qualquer coisa. Não quero que o gajo me meta a abrir e fechar chavetas. Ora bem, isto tem o self.visual. Eu quero o ponto, não quero dizer. Já está a ver o que é que este gajo tem. Pronto, o que vale é que eu não me engano nada. Ok, pronto, era mais ou menos isto que eu estava à espera que o gajo imprimisse. Ou seja, ele neste momento
de 4 em 4 segundos vai imprimir que tem 0 vizinhos. Ok, isto bate certo com o que estávamos à espera. Agora, vamos tentar aceder ao serviço 3, portanto, o 3000 é para acrescentar e o 4000 é para remover. Portanto, se eu mandar uma mensagem para este cliente, ele adicionou um vizinho. Caso não está no singular, mas pronto, olha. Agora tem um vizinho e ele inseriu o endereço deste vizinho e, neste caso, deu-lhe o número 0 porque ele estava a pegar no quantos para isto. Agora, o que eu posso fazer é chegar aqui com outro cliente e mandar uma mensagem para também se adicionar. Neste momento temos 2 vizinhos e ele consegue imprimir as 2 entradas que tem. Tem o ponto 20, tem o ponto 21, que foram os terminais que eu utilizei para fazer esta inserção. Agora, há um grande problema com isto, é que isto corre tudo muito bem quando nós fazemos as coisas nos tempos certos, ou seja, o que é que vai acontecer se, enquanto este serviço 3 está a imprimir, ou seja, está a iterar sobre toda a lista de vizinhos que nós temos, o que é que vai acontecer se nós, enquanto ele está a fazer isto, portanto, ele chega aqui e diz, ok, tenho 3 vizinhos, mas nós chegamos aqui a meio e derrubarmos um. Isto vai dar chatices, porque ele vai achar que tem 3, vai chegar aqui e afinal tem 2, e é a mesma coisa, tipo, damos um pacote de bolachas, vocês abrem aquilo que já vai a meio. Oh, man, como é que é? O Python também não gosta muito dessa cena. Por isso, o que nós vamos demonstrar é que isto corre mal. Ou seja, se eu chegar aqui com o mesmo gajo que acabei de inserir e utilizar o serviço 4000, ou seja, eu quero remover este tipo da lista, isto vai dar alguns problemas, porque ele acha que tem 2, vai chegar lá e afinal o tamanho da lista vai ter alterado. Ou seja, eu agora removi-me e ele, claro, deu problema porque diz-me, oh man, tu mudaste-me o tamanho do dicionário enquanto eu estava a percorrê-lo. O problema disto é nós temos vários serviços a utilizar o mesmo objeto, que pode ser alterado por outro serviço qualquer e, por exemplo, o gajo que estava a ler a lista não faz a mínima ideia que há outro tipo a adicionar entradas e outro tipo a removê-las. Ou seja, vamos ter que controlar a maneira como cada um destes serviços vai aceder a cada um destes objetos. A maneira como fazemos isso, pelo menos a maneira mais simples, é com uma coisa que toda a gente gosta, que são locks. Como eu estava a dizer há bocado, poderíamos ter read-write locks em que o serviço 3 apenas utilizavam o read e os outros utilizavam o write. Podíamos, mas vamos facilitar um bocadinho e vamos simplesmente utilizar locks genéricos. Funcionam bem para o que vocês precisam de fazer e acho que causa menos confusões, porque se já a utilização de locks, quando temos coisas bastante concorrentes, às vezes dá alguns problemas que uma pessoa tem dificuldade em apanhar, por isso é que eu digo sempre, façam passos super pequeninos quando estão a fazer um projeto destes, porque isto pode quebrar em 30 mil sítios. E se tem uma coisa que 20% das vezes dá problemas em exemplos pequenos, vai ser extremamente difícil vocês conseguirem apanhar o que é quando tiverem um overlay por cima e quando tiverem Steam ainda a passar por cima disso tudo. Por isso, testem sempre tudo muito bem, mesmo que vos pareça super estúpido estar a testar, porque coisas pequenas destas, ou seja, se eu sempre que fizer inserções garantir que elas caem neste slip aqui, portanto, quem diz inserções diz remoções. Se eu fizer questão que elas caiam sempre aqui, isto nunca vai dar problemas. Só que quando eu inserir ou remover, enquanto ele está a iterar aqui, é que isto vai dar problemas. Por isso é que é extremamente importante que vocês consigam fazer este troubleshooting enquanto as coisas são pequeninas. Porque isto, no meio de um programa enorme, é extremamente difícil de vocês conseguirem encontrar. Portanto, agora vamos tentar fazer este controle de concorrência. Isto, novamente, vamos buscar coisas ao threading. E vamos precisar, então, aqui de um lock. E, portanto, quando inicializarmos esta estrutura, queremos também criar um lock. Pronto, já temos um lock e agora a questão é, nós sempre que vamos alterar alguma coisa nesta estrutura, vamos querer ter a certeza que esse é o único gajo que pode estar a tocar nas bolachas. É portanto, nós vamos chegar aqui, vamos fazer lock.acquire. Isto quer dizer que este gajo, enquanto ele não fizer um release, ele é detentor dos direitos a mexer em qualquer coisa que implique a utilização deste lock. Portanto, garantam sempre que fazem acquire e release em cada uma das utilizações. Porquê? Porque o que pode acontecer é que vocês têm, por exemplo, isto. Ok, o acrescentar está fantástico, ou seja, um gajo chega aqui, quer acrescentar uma entrada, faz um acquire, ou seja, tem os direitos de utilização deste lock, faz as suas alterações e depois larga o lock.
Portanto, qualquer gajo que chega a seguir, ou aliás, se um gajo chegar entretanto, ele vai tentar fazer o acquire, vai ficar bloqueado, porque este acquire já foi, já há outro tipo com direitos sobre este lock. E portanto, ele vai chegar, vai-se bloquear, o outro gajo vai fazer o que tiver a fazer, e quando aquele finalmente fizer o release, é lançado um sinal para todos os tipos que tinham feito acquire, eles acordam todos e tentam novamente lutar pelos direitos deste lock. Um deles há de conseguir, os outros adormecem-se outra vez, pronto, so on and so forth, vocês já devem ter aprendido isso em sistemas distribuídos. Ora, o que é que acontece? Nós podemos ter um método muito bem comportado, como é este acrescentar. Mas há outro problema, que é, se vocês tiverem outro método, como este remove, que chega aqui à balda e vai alterar coisas, isto continua muito mal. Porque, embora este seja bem comportado, o outro pode chegar lá e alterar coisas a meio e não tem problema nenhum, porque não tem utilização de lock nenhum. Portanto, garantam sempre que todos os vossos métodos que acedem às estruturas que estejam numa região crítica, que comportam-se bem e todos eles têm acquire e têm um release. Neste caso, este não precisa de release. E agora também vamos precisar disso na parte em que formos fazer a sua leitura. Eu, como disse, vou só utilizar um lock genérico, não vou estar com read-writes, vocês podem utilizar se acharem que a performance faz diferença, mas acho que é estar a complicar uma coisa que neste momento não tem grande razão de ser. E, portanto, eu, a partir do momento em que deixo de estar a utilizar coisas críticas, portanto, neste caso seria a iteração sobre esta lista de vizinhos, eu já posso mandar o lock ao ar. Ou seja, eu podia meter isto no fim, mas ele estaria aqui com um sleep de 4 segundos, em que ele não está a utilizar absolutamente nada, e é completamente desnecessário ele estar a bloquear os outros gajos durante 4 segundos, quando não está a fazer absolutamente nada. E, portanto, neste momento, já temos estes 3 métodos que acedem a coisas completamente bem comportados. E, portanto, nós neste momento devemos ser capazes de tentar remover um elemento a meio e ele simplesmente bloquear porque está à espera do acquire aqui do lock. E, portanto, neste momento, ele não deve dar este erro que estava a dar antes. Deixa-me só garantir que eu gravei isto, para não dar problemas. Não deve ter o problema de antes, em que nós chegávamos a meio e alterávamos a lista. Portanto, está à escuta, tem 0 vizinhos. Okay. E, portanto, vamos fazer a mesma coisa, em que vamos adicionar este de cima. Agora vamos adicionar um segundo. E, portanto, neste momento é como dizer que tem 2 vizinhos. Ok. Já agora vou meter um terceiro. Só. E, portanto, ele agora tem 3 vizinhos. E o que eu vou experimentar é alterar-lhe a lista enquanto ele ainda está a fazer a iteração da mesma. Portanto, portanto, ele está à espera e só quando ele acaba a iteração é que ele finalmente recebe resposta do servidor. Ou seja, o servidor só processou aquilo, aquele serviço só desbloqueou quando ele finalmente iterou sobre a lista toda. E, portanto, na iteração seguinte já vimos que realmente ele alterou a lista, mas isto é completamente independente do facto de ele estar a aceder à lista ao mesmo tempo. Ou seja, ele esperou que a lista fosse iterada e depois é que foi alterar o objeto. Ou seja, vocês assim conseguem ter montes de serviços que acedem ao mesmo objeto. Às vezes, dependendo da maneira como as coisas estão feitas, vocês vão ter que alterar um bocado o vosso código para não serem todos a aceder ao mesmo. Ou seja, vamos imaginar que vocês têm uma base de dados tipo esta, e vocês têm os vizinhos, e dentro da informação dos vizinhos, vocês têm lá a informação se eles querem ver o stream ou não. Isto se calhar pode ser problemático porque vocês vão ter entradas e saídas de vizinhos e vão ter adições e remoções de necessidade de stream. Ou seja, vocês estão a fazer 4 coisas diferentes, mas vocês conseguem dividir isto bem entre 2 temas. Vocês têm um tema que é os gajos que estão interessados e os gajos que são vizinhos, ou seja, os interessados vai ser um subset de vizinhos. E, portanto, eles não há nenhuma situação em que vocês precisem de utilizar os 2 ao mesmo tempo. E, portanto, o que vocês podem fazer nesse caso, se sentirem que o vosso sistema está a ficar muito lento, porque tem threads, tem locks em todo lado, é simplesmente dividir e vocês têm uma lista de interessados e têm uma lista de vizinhos, por exemplo. Portanto, neste caso, se alguém está a adicionar vizinhos, não há necessidade absolutamente nenhuma, nós estamos a bloquear o acesso aos gajos que estão interessados. Portanto, nós neste caso podemos ter um interessado, tem um interessados.log que também vai ser um log. Ou seja, vocês, quando querem aceder aos interessados, utilizam este log, quando querem aceder aos vizinhos, podem utilizar este. Portanto, desta maneira,
é completamente irrelevante se... É completamente irrelevante se alguém está a aceder aos vizinhos, quando vocês, na verdade, só querem aceder aos interessados, não necessitarem utilizar um único lock que bloqueia a estrutura toda. Mas, pronto, isto é só uma sugestão, dependendo da concorrência que vocês tenham, até podem utilizar só um lock e estar ok. Mas, pronto, é daquelas coisas que normalmente acontece e esta acho que é das soluções mais clean para fazer uma coisa dessas. E, portanto, nós neste momento já temos o que tínhamos proposto fazer ao início, em que temos vários serviços a atender clientes e a adicionar e a removê-los, e tem um terceiro serviço que não aceita nada do exterior, mas que está continuamente a aceder à lista de vizinhos. Neste caso, é só para fazer print deles, mas podia estar a fazer outras coisas quaisquer, como por exemplo monitorização ou envio de pacotes para cada um deles, whatever. Portanto, isto é transversal, vocês podem utilizar esta casca para modificarem um bocado os processos e terem o projeto que querem fazer. Portanto, a ideia aqui é mesmo dar-vos uma base. Obviamente não posso fazer muito mais do que isso, tentar a fazer o trabalho em si, mas dar-vos uma base do que é que vocês podem utilizar e tentar um bocado, não só dar-vos o código, mas também explicar o que é que está a acontecer, porque é que eu estou a fazer isto e o que é que estas coisas podem ser se vocês os modificarem um bocado. Portanto, eu, claro que não posso estar aqui a fazer um sistema de monitorização, mas com a caixa que eu vos dei é só alterar umas coisitas e isso está feito. Portanto, podem reutilizar isto, a ideia é mesmo que utilizem. Eu depois também vou partilhar o código no Discord, para que também partilho na plataforma. Ainda tenho que ver o que é que o professor Paulo acha disso, mas por mim, não tem problema nenhum. E pronto, acho que em termos de demonstração é mais ou menos isto. Por acaso não tive grandes problemas, foi fixe. Estava à espera de ficar gravado durante meia hora, toda a gente apanhar um bocado uma seca, mas foi fixe. E pronto, se tiverem alguma dúvida em relação ao que eu escrevi agora, estejam à vontade. Entretanto, se não houver dúvidas em relação ao que eu escrevi, também têm a liberdade de fazer questões quanto ao trabalho em geral, tipo alguma coisa que vocês tenham ter dificuldade em, ok, como é que eu passo isto para código, ou como é que é suposto este tipo de estrutura funcionar, também estão à vontade, quer dizer, tanto agora durante a sessão, como depois, se quiserem mandar mensagem no Discord, mesmo que não seja um do meu turno, estão perfeitamente à vontade. Eu, dentro do possível, tento ajudar toda a gente. Obviamente não tenho tempo para atender as pessoas imediatamente, mas tento, num período de 24 horas, responder a tudo. Portanto, se tiverem alguma questão agora, estão à vontade para mandar mensagem ou podem abrir o micro. Sei que o pessoal não gosta muito de falar, mas estão à vontade para fazer isso. Se não, olha, vou achar que isto é tudo muito fácil e que o que eu apresentei era super óbvio. Isso era ótimo acontecer. Mas se não for, falem, porque falta um mês para a entrega deste trabalho. E é assim, se vocês quiserem fazer uma solução que é fixa, dá perfeitamente tempo. Acho que neste momento, se estiverem a pensar fazer uma solução dinâmica e não tenham bem começado, não apontaria por aí. Acho que é demasiado trabalho para o tempo que falta. Mas para uma solução fixa, mesmo que não tenham começado, que esta seja a primeira interação que vocês tenham a ter com isto, é perfeitamente fazível. Eu não quero assustar ninguém e dizer, mãe, já é demasiado tarde. Não é. Estão perfeitamente à vontade de começar agora e fazerem um bom trabalho. Obviamente, uma implementação fixa. Acho que dinâmico requer muito mais maquinaria por cima disto. E a não ser que queiram descurar as outras 5 cadeiras, ou mais que tenham, não é grande opção, na minha opinião. Mas pronto, se não há dúvidas nenhumas, fantástico. Eu devo explicar as coisas mesmo muito bem. Ouvi isso, ninguém percebeu absolutamente nada. Mas espero que seja a primeira. Por isso, se não há dúvidas nenhumas, senão por mim, podemos dar a sessão como encerrada. E, entretanto, pronto, estão perfeitamente à vontade de mandar mensagem mais tarde. Mesmo o pessoal que esteja a ver a gravação e depois tenha dúvidas, também mande mensagem. Tento estar o mais disponível possível. Obrigado por aparecerem. Obrigado, João. E bom trabalho.